Esse caos que se criou com essa política de preços da Petrobras, atingindo de maneira dramática o povo brasileiro, apontam no sentido de ter como presidente alguém capaz de conciliar as várias forças políticas e de dar uma condução positiva para a nossa economia e para a nossa sociedade. Embaixador, o senhor considera a atual política da Petrobras um ataque à soberania nacional? Acho que é um ataque à soberania nacional, essa política de preços que inviabiliza a própria economia através do diesel, da gasolina, e que atinge muitas pessoas mais pobres, não só pobres, mas pessoas até de classe média que vivem nas periferias da cidade, que dependem do gás de cozinha para poder fazer as suas comidas. E acho mais. Eu acho que a raiz do problema não é só a política de preços, mas é o fato das ações da Petrobras serem negociadas na Bolsa de Nova York e você acabar tendo que atender aos acionistas mais do que aos produtores nacionais, aos consumidores nacionais. Claro que no nosso governo, os governos do presidente Lula, do presidente Dilma, isso foi equilibrado através de uma regulamentação da política de preço adequada. Mas eu acho que a raiz do problema é essa, eu acho que isso tem que ser, na minha opinião, revisto. A saída do Pedro Parente pode trazer alguma mudança na política da Petrobras? Eu acho que se não houver uma luta muito concentrada dos nossos deputados, da opinião pública, isso não ocorrerá. Eu acho que, digamos, será claro que a saída dele tem um grande valor simbólico, porque ele encarna essa política de preços totalmente voltada para os investidores e não para a população. É uma Petrobras vista como se fosse uma empresa privada e não uma empresa que é voltada para o desenvolvimento nacional. Mas eu acho que é necessário, sim, uma luta firme, porque senão o povo vai pagar de outra maneira, porque se vai tirar dinheiro da educação e da saúde, através do PIS/COFINS ou de qualquer outro mecanismo, para reembolsar, para manter o lucro da Petrobras, que é o que foi dito inicialmente, aí o povo continuará perdendo e, digamos, a vitória terá sido uma vitória de pirro. Como o senhor avalia a política externa do Brasil depois do golpe? A política externa, ela praticamente não existe, né? Eu digo que nos melhores momentos ela cumpre tabela e nos piores ela tem ações e posições desastrosas, como é o caso, por exemplo, da atitude em relação à Venezuela, em que o governo, nas palavras do próprio ministro, afirma que o Brasil não pode atuar como mediador porque o Brasil tem partido. Veja bem, eles que nos acusavam de ter partido, e naquela época nós falávamos com todo mundo, com o governo, com a oposição, com Estados Unidos, com Colômbia, participando, por exemplo, do grupo de amigos da Venezuela que ajudou a resolver a crise, ou pelo menos mitigar a crise em 2003. E agora vê-se um governo que admite que tem partido e que, portanto, não pode mediar. E isso é um exemplo. Agora, na América do Sul, por exemplo, a Unasul, que foi uma conquista de anos de luta, e não só dos governos do presidente Lula e Dilma, eu diria que até o próprio Fernando Henrique Cardoso fez uma reunião de cúpula, e o Itamar já tinha proposto também organização sul-americana, mas isso se concretiza no governo do presidente Lula, a criação da Unasul, isso se desfazendo, é lamentável. Conselho de Defesa Sul-Americana, tudo isso é muito triste. E no plano mundial, ninguém mais ouve a voz do Brasil, nem ela, aliás, se faz ouvir. Por que o senhor defende que a candidatura do ex-presidente Lula deve ser mantida? Porque o Lula encarna essa expectativa do povo brasileiro de que haja um governo voltado para o progresso social, por uma possível até tentativa de harmonização de interesses dentro do país, para o crescimento, para o desenvolvimento e agindo sempre de forma democrática. O presidente Lula representa isso. E o povo brasileiro, que sabe, porque teve o presidente Lula como presidente durante 8 anos, depois da presidenta Dilma, sabe que a vida dele melhorou durante esse período. Então eu acho que é ele quem encarna a única força real capaz de se contrapor ao grande poder da mídia
e da elite econômica no Brasil. Recentemente, saiu a notícia de que o senhor não será mais candidato ao governo do Rio de Janeiro. O senhor será candidato a algo nestas eleições? Não, eu não serei candidato, mas não é que eu não vou mais ser, porque eu nunca cheguei a ser. Eu era pré-candidato, assim, digamos, eu nunca tinha dito um não absoluto, mas eu sempre tinha apontado as minhas dificuldades, as minhas reservas, por razões de natureza pessoal, e eu acho que, claro que durante alguns meses aí nossa atenção toda ficou muito mais voltada para questões nacionais e era necessário esperar, mas eu acho que agora, no momento ainda adequado, na minha opinião, foi possível dizer com toda clareza e sem deixar margem à dúvida que eu não seria candidato. O nome de que se fala da Márcia Tiburi, aliás, gaúcha, né, é um nome muito importante, de grande dimensão intelectual, uma pessoa que é uma filósofa verdadeira. Eu acho que uma grande renovação para o PT ter uma mulher filósofa como candidata ao governo do Rio de Janeiro, porque o Rio continua sendo muito importante, apesar de todos os problemas que tem tido. No Rio se discute o Brasil, né? Nos outros estados se discute muito cada estado, talvez até isso seja um problema do Rio, para o Rio, mas do ponto de vista nacional, uma eleição muito importante, e eu acho que a Márcia será uma bela candidata, terá todo o meu apoio.